Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que, nossa, todo mundo conhece e que incomoda bastante. A sensação de injustiça. É algo que mexe com a gente de um jeito muito particular. Vamos explorar o que tá por trás disso, sabe? Como ela aparece e, o mais importante, como lidar com ela. Com base no material que a gente analisou, que traz várias visões da psicologia. É complexo, né? Porque o que é justo para um pode não ser para outro. Exato. Essa sensação, ela costuma nascer quando a gente percebe um tratamento diferente, desigual, algo que prejudica ou que simplesmente não bate com o nosso senso de certo, de merecido. E embora essa percepção seja bem subjetiva, tipo, varia de pessoa para pessoa, a experiência emocional em si é super real e impactante para quem está sentindo, certo? Então, vamos tentar desembrulhar isso melhor. Não é só uma discordância simples, né? É mais fundo. É um mal-estar que pode ser, puxa, bem intenso. As fontes falam de sensações como ultraje, sabe? Aquela indignação moral forte, frustração também por sentir que não dá pra fazer nada, revolta, que dá vontade de mudar as coisas, e até tristeza, desamparo. E aquele ressentimento que fica, uma mágoa persistente, é muita coisa. Uhum. E o que é fascinante é ver como essa percepção, mesmo sendo subjetiva, afeta concretamente as nossas decisões, os nossos relacionamentos. Tem riscos reais que os especialistas apontam. No trabalho, por exemplo, se sentir injustiçado pode levar a pessoa a resistir ou até retalhar de alguma forma. E o impacto na saúde mental não é pequeno, viu? A gente está falando de estresse crônico, ansiedade até depressão mesmo. E uma coisa que piora muito a situação é a indiferença. Quando quem causa a injustiça parece não se importar. Nossa, essa indiferença deve ser terrível mesmo. Pois é. Mas aí entra um ponto curioso, um paradoxo, que as fontes destacam e que é fundamental. A própria experiência da injustiça, por mais doída que seja, pode, de forma meio irônica, fazer a gente valorizar ainda mais a justiça. É como se sentir na pele a falta de equidade nos lembrasse o quão valiosa ela é, sabe? E isso motiva a buscar por ela. Faz sentido. É um contraste que realça o valor. Mas, se essa percepção é tão pessoal, como você mencionou, isso não complica na hora de comunicar? Tipo, dizer para outra pessoa, isso foi injusto, se ela não vê assim? Complica sim, sem dúvida. E é justamente por isso que as estratégias de enfrentamento que os psicólogos sugerem são tão cruciais. A ideia não é ver o sentimento como um inimigo, mas como um sinal, um alerta de que valores importantes para a gente foram abalados. O primeiro passo seria validar o que se sente. Tipo, tá tudo bem eu me sentir assim. Depois, tentar entender direitinho de onde vem esse incômodo, qual foi a situação específica. E a comunicação que você mencionou é chave. Mas com cuidado, né? Se o ambiente permitir, claro. Usar aquela abordagem de focar no eu me senti, sabe? Eu me senti desrespeitada quando, em vez de acusar diretamente. Ajuda a expressar o impacto sem escalar o conflito. Entendi. Falar da própria experiência, não necessariamente apontar o dedo para o outro. Exatamente. E junto com isso, é importante avaliar o que realmente está no nosso controle. Geralmente, são as nossas reações, as nossas escolhas daqui para frente. O comportamento do outro ou o que já passou, nem sempre a gente controla, né? E nesse ponto, o perdão entra de um jeito interessante. Não como algo para o outro, mas para a gente mesmo. Uma forma de se libertar daquele peso emocional para poder seguir. Buscar apoio também é fundamental. Conversar com pessoas de confiança. E claro, cuidar do bem-estar geral com coisas que fazem bem. Atividades positivas. E, saber a hora de buscar ajuda profissional se esses sentimentos forem muito fortes, muito persistentes e estiverem atrapalhando a vida. Então, para a gente amarrar as ideias, o sentimento de injustiça, mesmo sendo subjetivo na forma como a gente percebe, é super poderoso. Desperta um monte de emoções fortes, né? E entender isso tudo, ter ferramentas para lidar de forma consciente, parece essencial para o nosso equilíbrio. Não dá para simplesmente ignorar. Perfeito. E se a gente pensar num quadro mais amplo, a maneira como cada um de nós reage à injustiça, seja a que a gente vive ou a que a gente vê acontecer com outros, isso não molda só o nosso caráter, sabe?
Pode ser também um motor para a gente desenvolver mais empatia e até para agir de forma construtiva na sociedade. Fica até uma pergunta para a gente pensar depois, né? Como será que essa experiência da injustiça, apesar de tão dolorosa, pode, no fim das contas, fortalecer o nosso compromisso com a equidade, com a compreensão entre as pessoas?